Tem muita sujeira debaixo desse tapete. Por trás desse esquema, tinha chefão do tráfico pagando para filho de desembargador conseguir ordem de soltura, para deixar o crime organizado leve e solto. Tinha desembargador se vendendo para político safado. Você viu aí, oferecendo sentença em prestação. É um escândalo e muito maior do que sabemos até o momento. Envolve parentes, advogados, desembargadores da ativa e aposentados. Agora, só acontecia lá? Só em Mato Grosso do Sul tem juiz corrupto? Já passou da hora dessa faxina, doa a quem doer. Mega escândalo envolvendo nosso judiciário brasileiro acaba de ser revelado. Gente, é um escândalo tão grande que vai deixar vocês chocados. Envolve governador, senador e mais. Tarcísio de Freitas acabou de soltar um vídeo que deixou a esquerda furiosa. Por aí vocês já tiram. Com certeza por essa nenhum deles esperavam. E ainda tem uma declaração fortíssima, sabe de quem? Jair Messias Bolsonaro, entregando todo o nosso judiciário brasileiro. Mas antes, olhem o que disse a juíza Ludmila Lins Grilo, revelando esse escândalo que acabou de sair com ministros importantes do STF. Abre aspas, marcando território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. E o mais engraçado, ô Lauro Jardim, é que você não questiona em nenhum momento a completa impropriedade em um ministro do STF dar telefonemas para governadores, para políticos, sugerindo que eles se candidatem. Porque eles estão com medinho do que pode acontecer em 2027, ano em que aqueles que forem eleitos em 2026 tomarão posse. Então vai ter eleição em 2026 e esses que forem eleitos em 2026 tomarão posse em 2027. E aí, a perspectiva é que tenhamos 2/3 do Senado contrários, 2/3 contrários a atual composição do STF. E com isso, o impeachment vai se tornar algo concreto. Ou seja, eles estão com medo. Deve ser muito difícil viver nessa situação, né? Com medinho ali, tá tendo que dar seus pulos, passar a mão no telefone e ligar para governador sugerindo que se candidate ao Senado porque está com medinho de sofrer impeachment. Que situação precária deles, né? Você precisar fazer isso. Imagina viver assim, né? Que fase. Então, para o impeachment é necessário. Olá, pessoal! Passando para lembrar que esse canal é apoiado por você. Sim, por você que nos assiste. Mas a situação está ficando um pouco difícil. Devido aos temas bem delicados que nós trazemos sobre Alexandre de Moraes e também sobre a esquerda e o sistema, estamos com poucos alcance e temos custos altíssimos com edições, também com pesquisas para melhor trazer conteúdos para vocês. Estamos precisando da sua ajuda. Se você ainda não é apoiador do nosso canal, eu te convido a apoiar o nosso canal com o QR Code abaixo. Já vou agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela ajuda e quem não puder, nos coloque nas suas orações. Agora, vamos para os vídeos. Que haja 2/3 do Senado e tudo indica que a direita, agora vou botar na condicional, se as maquininhas mágicas funcionarem normalmente, se tudo rolar normalmente, tudo indica que a direita vai ter, inclusive em alguns estados, vai fazer os 2 senadores. Então, com isso, essa matéria indica que há ministro ou ministros, não sabemos, e ele também não indicou quem era, fazendo contatos políticos, tentando influenciar na composição do legislativo
para evitar o seu próprio impeachment. Isso, senhores, obviamente, se trata de crime de responsabilidade. Lei 1079 de 1950. Está aqui. Dos ministros do STF, artigo 39, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Número 3, exercer atividade político-partidária. Imagina você, em pleno mandato de ministro do STF, em pleno, né, durante né, o exercício das suas funções, até porque é vitalício, né? Só com a sua aposentadoria, só lá para os 75 anos que essa galera sai, né? Imagina você durante o exercício, né, do seu cargo de ministro do STF, você passar a mão no telefone e ligar para governadores falando, olha, fulano, poxa, concorre aí, meu amigo, concorre aí porque eu tô com medo de sofrer impeachment. Crime de responsabilidade. É óbvio que eles não podem fazer isso. E, aliás, é claro que eles só devem ter passado a mão no telefone para ligar para aqueles em que eles confiam, né? Mas se algum desses governadores contatados botar a boca no trombone e dizer, olha, recebi ligação do ministro tal, tá aí mais um motivo para impeachment. É que eu duvido que algum governador vá botar a boca no trombone. Eu duvido. Mas isso, né, caso acontecesse, hipoteticamente falando, caso acontecesse, seria mais um motivo. Mas eu duvido que esse tipo de testemunha apareça. Aí vem o Alcolumbre. E olha, Alcolumbre descarta impeachment de ministro e diz que Senado não é órgão de correição do STF. Alcolumbre, deixa eu te explicar uma coisa. Sim, o Senado é o órgão de correição do STF. Foi mal te corrigir, Alcolumbre. Como que o presidente do Senado não sabe uma das suas principais atribuições? O STF é o órgão de correição do STF. Quem julga ministros do STF por crimes de responsabilidade é o Senado. Nenhum órgão a mais. Então, é sim, Alcolumbre. É órgão de correição do Senado. E você que não sabe das suas atribuições, ou o que eu acho, finge não saber. Você sabe que é. Eu duvido que você não saiba. Claro que é. E o inteligentão ainda manda essa. Ó, durante a entrevista à Rede TV, Alcolumbre também criticou a lei do impeachment, sancionada em 1950. O presidente afirmou que a legislação é da época da ditadura militar. 1950? Ditadura militar? E disse que a norma precisa ser atualizada. Olha o padrão, a categoria do nosso presidente do Senado, dizendo que uma lei de 1950 é uma lei da ditadura militar. 1950, gente. O presidente era o Dutra, eleito, presidente eleito. Não dá nem para dizer que era a ditadura do Getúlio Vargas, porque o Vargas não estava no poder em 1950. Presidente Eurico Gaspar Dutra, eleito. Não havia ditadura nessa época. Então tá lá, esse é o nível, pessoal, esse é o nível do presidente do Senado. Esse é o nível. A gente não vê, né, como eu falei, a gente não vê nenhuma indagação por parte do Lauro Jardim
a respeito de se esse comportamento seria um comportamento aceitável para um ministro do STF. Ficar ligando para governador, pedindo para se candidatar, com medinho de sofrer impeachment. É vergonhoso, né? Enfim, eu tinha um outro assunto que eu queria tratar, só que eu queria tratar de forma diferente, então eu não vou tratar nesse programa de hoje, que é a questão daquela cidadã brasileira e americana, Flávia Magalhães. Vocês devem ter visto esse caso, um caso, assim, chocante. Ela deu até entrevista para o Paulo Figueiredo. Ela foi acusada pelo ministro de ter falsificado passaporte, de ter entrado, então, no Brasil usando passaporte falso. Ela não precisa falsificar nada. Ela tem 2 passaportes, brasileiro e americano. Aí, por ela ser de direita, tal, fazer manifestação, não sei o quê, na internet. Aí simplesmente inventaram, criaram contra ela algo que não existe. Ela estava com passaporte falso, documento falso. E simplesmente decretou a prisão da moça. Que loucura, né? Eu queria conversar com ela. Eu não sei se eu vou conseguir esse acesso, mas eu queria conversar com ela, queria trazê-la aqui no TV Injustiça. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas esse é um caso que eu acho que, juntamente com o caso Felipe Martins, eu acho que esses 2 casos são aqueles mais graves, aqueles que podem gerar maiores consequências para o STF. Porque mexem com questões... Um caso da Flávia Magalhães mexe com uma cidadã americana. E o outro caso do Felipe Martins mexe com o caso de segurança nacional dos Estados Unidos. Então, esses casos são casos bombásticos, que eu acho que realmente podem gerar circunstâncias muito adversas para os ministros do STF. Beleza, galera? Deixa eu ler aqui os superchats, ver quem se tornou membro. Se perguntam o que aconteceria no Brasil se o STF realmente levasse a cabo essa vontade enlouquecida deles de prender Bolsonaro, e se eles realmente impedissem Bolsonaro de ser candidato no ano que vem, sendo que Bolsonaro está em primeiro lugar nas pesquisas, é amado pela maioria do povo brasileiro e onde quer que ele vá, ele é celebrado. Aí fica a pergunta, o que vai acontecer com o Brasil? Como as pessoas reagiriam se eles levassem a cabo a tentativa de prisão ou impedir ele de ser candidato? Tá fácil de responder agora, porque isso está acontecendo na Romênia. A situação que se apresenta no Brasil é exatamente igual a que se apresenta na Romênia. Então eu vou mostrar para vocês uma decisão que saiu agora na Romênia. A autoridade eleitoral, ou seja, TSE, da Romênia, barra candidato presidencial, aí vem a imprensa brasileira jogando um ultra-direita líder nas pesquisas. Agora o curioso é a justificativa dessas pessoas para impedir que o Kalin Georgescu seja candidato. Vamos lá. Por que eles estão falando que essa pessoa não pode ser candidato? Ele está com 40% nas pesquisas. 40%, presta atenção, 40%. Tá aqui, ó, com mais de 40% de intenção de votos. Eles alegam que ele é um candidato. Tá aqui, ó, olha as acusações. Onde que tá? Georgescu está sob investigação criminal por 6 acusações, incluindo filiação a uma organização fascista e disseminação de informações falsas sobre o financiamento de campanha. Ele nega. Então, eles estão usando exatamente os mesmos argumentos daqui. Que ele é antidemocrático, que ele faz fake news, que ele é pró-Putin, pró-Rússia, fascista, a mesma coisa. Aí o TSE de lá decidiu que ele não vai ser candidato. Bom, aí você pega e joga agora no seu Twitter, aí no seu X, Romênia. Só escreve Romênia e veja o que está acontecendo lá. O país explodiu, uma convulsão popular impressionante. O país agora está todo desse jeito aqui, ó. Bună seara, domnule avocat, am văzut ce ați postat pe pagina dumneavoastră. Isso é agora, tá? Agora que eu digo é 30 minutos atrás. What reporter? A população está indo às ruas
E assim, é uma loucura o que está acontecendo. Milhões de pessoas estão indo nas ruas da Romênia para protestar. Olha isso aqui, agora também. Todos levando o cartaz do Georgescu, o nome dele, né? Esse é o cara. Esse é o Bolsonaro da Romênia. Eles fizeram de tudo para fechar, e sempre usando, né, ultradireitista. Esse aqui é o Bolsonaro da Romênia e eles estão tentando de todas as formas impedir. Olha aqui. E por aí vai. Mais. Romênia agora está um caos absoluto, tá? Uma guerra civil, porque o sistema judiciário, que ao longo dos últimos anos foi sequestrado também pela esquerda, olha, gente, é impressionante a similaridade, as semelhanças. A esquerda foi indicando juízes, tá? E pessoas de autoridade na estrutura judiciária do país. A estrutura judiciária impede o candidato que está em primeiro lugar, o candidato de direita conservador que está em primeiro lugar de ser candidato, tá? Alegando fascismo, pró-Putin, fake news, antidemocrático, aquela mesma porcaria que a gente já conhece. E eles falam no voto que é pela consciência deles que eles não podem deixar que o cara seja candidato. O cara tem 40% dos votos. Tá? Ele é imbatível nessa eleição. E agora eles jogaram a Romênia numa convulsão social. Pelo que eu estou vendo, a população não vai aceitar, vai dar guerra. Então eu acho que isso responde. O que vai acontecer no Brasil se a estrutura sequestrada do nosso judiciário tentar impedir o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas? Eu vou te falar. E, não é ameaça. É uma leitura do que a gente vê nas ruas. Se realmente prenderem ou tentarem prender Bolsonaro, impedi-lo de ser candidato em 2026, essa candidatura, essa eleição já vai ser uma fraude e vai jogar o país num caos, numa greve, numa paralisação, que provavelmente vai cair toda a estrutura, esse sistema aí. Vai ser talvez é o que a gente precisa. Talvez é o que a gente precisa para resgatar o Brasil. É tacar essa faísca nesse barril de pólvora que nós já somos. Por que eu estou inelegível pela Justiça Eleitoral? Por ter se reunido com embaixadores? Eu não me reuni com traficantes do Morro do Alemão, igual o Lula fez lá atrás. A outra, porque discursou no 7 de setembro, eu usei os meios do 7 de setembro para falar para eleitores, acabou o desfile, entreguei a faixa e fui para o carro de som do Ciro Malafaia e falei com o povo. Isso é motivo de inelegibilidade ou eles querem negar a democracia, me proibindo de disputar a eleição? Estão com medo do quê? A pesquisa hoje já me dá 5% na frente do 9D. Por que eu estou inelegível pela Justiça Eleitoral? Por ter se reunido. Nem traficante, nem mega corrupto, ninguém pega uma pena dessa, mano. Olha só. No dia de diplomação, um ministro passa perto do Alexandre de Moraes e fala: missão dada é missão cumprida. Ué, que missão é essa? Depois o ministro faz esse sinal. Se sou eu, seria para matar alguém. Lá não tem problema nenhum, zero problemas. Um outro ministro diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Se fosse o PT, tudo bem, mas o ministro não pode falar isso. Como ele derrotou? Ele fez o quê? E no dia, inclusive, me reuni com o embaixador, ele foi multado em 20 mil reais no meu CPF. O partido não pode pagar, eu tive que pagar. A prioridade para mim é anistia. Presidente, o senhor falou que acha... Para essas pessoas que estão presas, inocentes, cada segundo é uma eternidade. Imagine vocês aqui, a mãe aqui, e dormir e acordar sem o filho do lado. Você que é pai, como esse lá de Ji-Paraná, que veio aqui a esposa com 6 filhos. Tá pensando o quê? No tocante aos seus filhos. Como é que estão sendo a vida deles no dia a dia? O cara no presídio aqui, por quê? O MP pediu 3 vezes a libertação dele. É justo isso está acontecendo? Essas condenações absurdas? Nem traficante, nem mega corrupto, ninguém pega uma pena dessa. Urgente informação vaza e revela que Exército já está preparando cela para Bolsonaro. Informações que vazaram dão conta que o Exército já discute como acomodar eventuais militares condenados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A possibilidade de protestos em frente a instalações militares preocupa a corporação. De acordo com o oficial, ainda há definições sobre quem poderá ser preso, por quanto tempo
ou em quais condições, mas há um esforço para estruturar um plano de ação caso isso seja necessário. Olhem só, gente, vale lembrar que Nicolas já falou, prendam Bolsonaro e vejam o Brasil se revoltar. Mas sabe quem mesmo está revoltado? É Tarcísio de Freitas, que resolveu se manifestar e dar uma aula para Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E olhem o que ele disse. Mas antes, olhem essa notícia que acabou de sair, eu quero trazer de primeira mão para vocês. Urgente! Elon Musk acaba de dizer que o X está sofrendo um ataque hacker e afirma que algum país pode estar envolvido. Houve ainda um ataque cibernético massivo contra o X, ou um grupo grande coordenado em um país que está envolvido. E ele vai revelar logo logo quem é. E assim que der, eu já trago em primeira mão para vocês. E agora, olhem o que disse o governador Tarcísio de Freitas. 0 no ICMS do arroz, 0 no ICMS do feijão, 0 no ICMS da farinha de mandioca, da farinha de trigo e todos industrializados, como o pãozinho, a bolacha, as massas, 0 no ICMS dos hortifrutis, as frutas, os tubérculos, 0 no ICMS dos ovos. Sabe onde isso está acontecendo? Aqui no estado de São Paulo. E não é de hoje, já vem de muito tempo. A gente sabe onde o calo está apertando. A gente sabe o que tem que fazer para que a comida chegue mais barata no prato. E é por isso que o tempo todo a gente fez o dever de casa. Ajustamos as contas para poder reduzir os impostos. E reduzimos os impostos em cima da cesta básica. O produtor está pagando mais caro para produzir. O índice de preço do produtor subiu. Isso por causa do câmbio, reflexo da falta de um ajuste fiscal. Então é importante não só baixar o imposto de importação, mas fazer o dever de casa para que o consumidor não pague a conta e para que a comida fique mais barata no prato. Bom, e aí, gente? Tarcísio de Freitas deu uma verdadeira aula para Luiz Inácio Lula da Silva do PT, mostrando como que se faz. Ele querendo, na verdade, o que ele quer prejudicar são os empresários, é o agro. Mas aqui ele está explicando que tem que fazer o dever de casa. E vocês, o que vocês acharam dessa aula que deu o governador de São Paulo para Luiz Inácio Lula da Silva do PT? E também deixe aqui nos comentários o que vocês acharam disso que eu trouxe agora para vocês. É algo gravíssimo ou não é? É de tirar o fôlego. Quem diria, hein? Onde já se viu uma corte política chegar ao ponto de ligar para governadores, senadores, para tentar eleger essas pessoas só para não ter o máximo de pessoas de direita no Senado? É medo, né, gente? A verdade é que o medo bateu, a conta está chegando e eles sabem que se em 2027 a maioria for lá no Senado de direita, já era para os ministros do STF. Até mesmo porque as principais pautas da direita são anistia e também impeachment de ministro. E vocês acham mesmo que esses senadores que vão ser apoiados pelo povo de direita, quando estiverem lá com a possibilidade de fazer tudo que eles têm direito, eles que estão sendo perseguidos, eles que estão sendo caluniados, difamados como bolsonarista, extrema direita, não que não é que eu me sinto orgulhosa de ser bolsonarista, mas eles falam de uma forma agressiva, né? Vocês acham mesmo que eles não vão pautar o pedido de impeachment dos ministros, a começar por ele, ministro Alexandre de Moraes? Eu acredito que sim. E quantas coisas estão acontecendo, quanta reviravolta, nós já percebemos com a vitória de Trump. E se você, assim como eu, já está mais tranquilo em relação a isso e acredita e tem fé em Deus que Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026, deixe aqui nos comentários, hashtag Bolsonaro 2026. E deixe aqui nos comentários também o que vocês acharam de tudo que a juíza Ludmila Lins Grillo falou. Também do que disse Tarcísio de Freitas e Bolsonaro. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Peço para você curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Eu quero te convidar a se inscrever neste canal e vir fazer parte dessa família de direita você também, porque aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. E se puder, patrocine e apoie o nosso canal. Se não puder, coloque o nosso nome em suas orações.
Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado, que Deus possa garantir na vida de vocês bênçãos 1000 vezes mais. Até um próximo vídeo.